Iniciando mais um vídeo de matemática da Banca Ingeduc. Hoje estudaremos área de figuras planas. Começando com essa primeira questão. Um funcionário de uma repartição pública que gosta de geometria desenhou com régua um losango cujas diagonais estão entre si como 2 e 7. Sabendo que a soma das diagonais é igual ao perímetro de um quadrado de 324 centímetros quadrados de área, então a área desse losango tem valor superior a 500 centímetros quadrados. Então, as diagonais do losango, diagonal maior sobre diagonal menor, estão, na verdade, diagonal menor sobre diagonal maior está como 2 sobre 7. Então, tem essa relação aqui. A partir dessa relação aqui, a gente pode multiplicar cruzado e descobrir que a diagonal menor vezes 7 é igual a diagonal maior vezes 2. Beleza. Além disso, ó, sabendo que a soma das diagonais é igual ao perímetro de um quadrado com área 324. A área de um quadrado, a gente calcula como? A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, para calcular a área de um quadrado, basta você multiplicar o lado pelo lado, que é o lado ao quadrado. Então, essa área é igual a 324. Trezentos e vinte e quatro é igual a L ao quadrado. Então, quanto é que vale o L? O L vale a raiz de 324. E essa raiz de 324 é 18. Então, o L vale 18. Esse é o valor de L, 18. Então, na verdade, aí a soma das diagonais vai ser igual ao perímetro. O perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. Então, o perímetro desse quadrado vai ser 4 vezes 18. Esse perímetro, então, vai ser de 72. Beleza. Então, a soma das diagonais, diagonal menor mais diagonal maior, vale 72, certo? Então, o que a gente tem aqui é duas equações. Tá? Então, isolando a diagonal maior, a gente vai ter 72 menos a diagonal menor. Basta pegar esse valor e substituir aqui, ó. Então, a gente vai ter o seguinte: diagonal menor vezes 7 igual, no lugar da diagonal maior, vai ser 72 menos D. 72 menos D vezes 2. D vezes 7 igual a 72 vezes 2, 144, menos 2D. Então, esse menos 2D passa para o outro lado como mais 2D. Então, a gente tem mais 2D igual a 144. 7D mais 2D, 9D igual a 144. Ou seja, o valor de D vai ser 144 dividido por 9. Certo? 144 por 9, que é 16. Beleza. Se o Dzão é 16, se o Dzinho é 16, o Dzão vai ser quanto? O Dzão vai ser 72 menos 16. Setenta e dois menos 16. Então, esse Dzão vai ser o seguinte:
72 menos 16, 56. Beleza. Então, descobri quanto vale adesão. Agora a gente vai para a área do losango, tá? Então, para descobrir a área de um losango, a gente tem que saber quanto vale suas diagonais. Então, a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Diagonal maior, 56. Diagonal menor, 16 sobre 2. Então, se a gente multiplicar 56 vezes 16, isso dá 896 dividido por 2. Então, essa área, quando a gente dividir por 2, vai dar 448. 448 é superior a 500? Não. Então, essa questão aqui ela é errada. Questão 2. A Escola Municipal Dr. Paulo Pessoa Guerra organizou um mutirão para pequenas reformas em comunidade. Foi realizada, entre outras coisas, a construção de um canteiro em formato de círculo com diâmetro de 3 metros. Todavia, na hora de comprar grama, foi questionada a quantidade de metros quadrados. Assim, José, professor de matemática, logo realizou os cálculos, anotando π igual a 3,14, concluiu que a metragem de grama necessária para preencher o canteiro corresponderia ao valor máximo de 7 metros quadrados. Bom, vamos lá, né? Se o diâmetro é 3, quer dizer que o raio é metade do diâmetro, tá certo? Se o diâmetro é 3, o raio vai ser metade. Metade de 3 é 1,5. Então, o raio desse canteiro é de 1,5. Como é que a gente calcula a área de um círculo? A área de um círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser π e multiplica o raio ao quadrado. Então, a área desse círculo, o π é 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. Então, você faz 1,5 vezes 1,5. Então, fica 3,14, que multiplica 2,25. Logo, a área desse círculo, vezes 3,14, vai dar 7,065. A questão diz que é no máximo 7 metros quadrados. Ele passou de 7 metros quadrados. Então, é uma questão que também é errada. Questão 3. Em uma partida de futebol, é comum ocorrerem diversas jogadas ensaiadas. Numa delas, 3 jogadores realizam a chamada triangulação, tocando entre eles e formando um triângulo retângulo. Sabe-se que esse triângulo possui catetos de 3 e 4 metros. Assim é correto afirmar que a distância total percorrida pela bola nessa jogada foi de 5. Ó, quando a gente tem um triângulo retângulo, tá? Então existe uma relação em todo triângulo retângulo. Essa relação é chamada Teorema de Pitágoras. A gente tem os dois catetos que medem 3 e 4, e o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, chamado de x. Quanto é que vale essa medida? Essa medida é dada pelo Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, quando a gente tem um triângulo retângulo, ABC, C sendo hipotenusa, quer dizer que, vou só trocar o A a hipotenusa, B e C catetos. A gente tem que A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Então, se a gente aplicar aqui nesse triângulo, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. X ao quadrado vai ser igual a 25. Daí, x vai ser a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Então, x vale 5. Beleza. Então, certa questão? Vê só. Ao meu ver, ele quer saber a distância total. Os jogadores tocaram entre si. Eu tenho 3 jogadores, né? Um tocou para cá, esse tocou para cá e esse tocou para cá de novo.
Então, a distância não é de 5. Os jogadores tocaram bola entre si. Pelo menos esse toca para esse aqui, que está aqui nessa posição, e esse toca para esse. Então, a distância é maior do que 5. Logo, essa questão também é errada. 5 seria só a hipotenusa. Questão 4. Em um terreno da Prefeitura de Flores, será construída uma creche municipal que irá beneficiar o bairro do Barro Vermelho. Esse terreno tem a forma de triângulo cujos lados medem 6, 8 e 10. Tais medidas correspondem a uma área de 24 metros quadrados. 6, 8 e 10, se a gente aplicar no teorema de Pitágoras, vai dar certo. Se a gente usar os catetos 6 e 8, a hipotenusa vai ser 10. Então, o que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, onde a base vale 8 e a altura vale 6. Quanto é a área? A área de um triângulo, tá? A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. É sempre assim. Base, 8. A altura é sempre ortogonal à base. Sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. A altura é 6 sobre 2. 6 cancela com 8, dá 3, né? 8 vezes 3, 24. A questão diz que corresponde a 24. Questão certa. Questão 5. A Prefeitura da cidade de Tupanatinga irá construir uma unidade do CRAS. Para isso, será necessária a doação de um terreno por parte da iniciativa privada. O terreno encontrado tem formato triângulo, cujos lados medem 6, 8 e 10. Assim, podemos afirmar que a área desse terreno corresponde a 24 metros quadrados, igual à questão anterior. Então, a gente vai fazer o que aqui? A área do triângulo. 6 vezes 8 sobre 2. E, de fato, dá 24. Questão certa. Então, às vezes, a banca Geduc acaba repetindo ali, muda o enunciado, mas repete basicamente o comando que está na questão. Questão 6. Na cidade de Jurumenha existe um terreno triangular, com todos os lados iguais e com a mesma medida de 20 metros de cada lado, e que se encontra à venda. Após negociações, Joaquim comprou 1/8 do referido terreno para fins de construção de sua casa. Assim é correto afirmar que ele comprou uma área maior que 35 metros quadrados. Ó, e a questão diz que existe um terreno triangular com todos os lados iguais. Então, isso é um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. A questão afirma que o lado é de 20 metros. Então, a gente tem 20 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? 20 ao quadrado é 400, raiz de 3 sobre 4. 400 dividido por 4 dá 100. Então, isso aqui é 100 raiz de 3. Quanto é que vale a raiz de 3 aproximadamente? A questão não nos dá esse dado, né? Mas a gente tem que saber quanto é que vale a raiz de 3, pelo menos a aproximação. A raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, essa área aqui vai ser 100 vezes 1,73, que vai dar 173 metros quadrados, tá certo? Aproximadamente. Joaquim comprou 1/8 desse terreno. Então, ele comprou o quê? Uma parte desse terreno. Eu dividi esse terreno em 8 partes, ele comprou uma dessas partes. Então, eu peguei o terreno de 173 e dividi em 8 partes. Joaquim comprou uma delas. Essa divisão aqui vai dar 21,625, aproximadamente. Então, Joaquim comprou essa porção. Essa porção é uma área menor do que 35 metros quadrados. Então, a questão é errada. Ele comprou 1/8 somente, e 1/8 é 25,65. Questão 7. Um determinado cômodo de um hospital possui formato em planta baixa de um trapézio, cujas bases maior e menor medem 12 e 6,5.
Sabendo que a altura é 5,2, qual é a área total? Trapézio, tá, pessoal? Trapézio, essa figurazinha aqui, ó. Esse quadrilátero aqui, que tem uma altura. A altura é sempre ortogonal à base. Eu tenho uma base maior e uma base menor. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio é a soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Como seria? Base vezes a altura sobre 2. É parecido com a área do triângulo. Só que aqui no caso tu tem duas bases, né? Tu vai somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então a gente tem 12 mais 6,5, que é a soma das bases, vezes a altura, dividido aí, ó, vezes a altura, que é, no caso, é 5,2, né? Dividido por 2. Então aqui vai dar 18,5 vezes 5,2 dividido por 2. Se você dividir 5,2 por 2, vamos ter 2,6. Então, isso seria 18,5 vezes 2,6. Essa área vai ser o seguinte, ó, vezes 18,5, 48,1 ou vírgula 10. Letra C. Próxima questão, questão 8. Murilo comprou um terreno localizado na rua 1, como mostra a figura abaixo. Como estratégia para a construção de sua casa, ele resolveu dividir o terreno em duas partes. A linha tracejada da figura é a que separa essas partes. Na área retangular, Murilo pretende construir a casa, e na área triangular, ele reservou como garagem e jardim. Para fazer orçamentos, Murilo precisa das medidas das áreas que foram separadas. Essas medidas correspondem a quanto? Então, vamos observar aqui que ele separou, ó, essa parte aqui que tem 18 metros, certo? Então, se tem 18 metros aqui, e se esse é um retângulo, daqui até aqui, esse tamanho aqui também é 18 metros, tá? Eu vou desenhar em vermelho aqui. 18 metros. Se é 18 metros aqui, e tudo aqui vale 26, quer dizer que falta quanto aqui? Falta 8. O triângulo, ele é um triângulo retângulo, então eu tenho que descobrir essa altura aqui, para calcular a área. Se ele é um triângulo retângulo, ó, lembra do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, nesse caso, vai ser 17 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, 17 vezes 17. Dá 286. 289. H ao quadrado mais 64, que é 8 ao quadrado. Então, pega esse 64 e passa para o outro lado. 289 menos 64 é igual a h ao quadrado. Então, tu vai subtrair 64, vai ficar 225. É igual a h ao quadrado. Então, esse h vai ser a raiz de 225. Qual é a raiz de 225? É 15, certo? Então, essa altura aqui, na verdade, é 15. Tu tem um retângulo que tem base valendo 18 e altura valendo 15. Tu tem um quadrado que tem... Tu tem um triângulo que tem base valendo 8 e a altura valendo 15, para tu calcular as áreas. Então, vamos lá. A área do retângulo, primeiro. Base vezes altura. A base é 18 e a altura é 15. Então, você vai fazer 18 vezes 15. Vai dar 270. 270. 270 só tem a letra C ou a letra D. Vamos fazer outro cálculo, que é a área do triângulo. A área do triângulo, base. A base é essa aqui, ó, 8. E a altura é 15 também. Só que a área do retângulo, a área do triângulo é metade da área do retângulo. Na área do retângulo, a gente fez o quê?
base vezes altura. Na área do triângulo, a gente faz base vezes altura sobre 2. Então, divide por 2, tá? Quando dividir 8 por 2, dá 4. 4 vezes 15. Quanto é 4 vezes 15? 4 vezes 15 é 60. Então, na verdade, a resposta logo vai ser letra D. Questão 9. O desenho a seguir representa a planta baixa de um jardim. As medidas dadas estão em metro. A quantidade de grama necessária para recobrir totalmente a área do jardim é. Então, isso aqui é um trapézio também, é um trapézio retângulo. Esse 5 é a altura e aqui eu tenho as duas bases. Só a gente colocar na fórmula, né? A área do trapézio, base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior, 10, base menor, 7, altura, 5, sobre 2. 17 vezes 5 sobre 2. 17 vezes 5 dá 85 sobre 2. 42,5. 42,5, letra C. Última questão. Uma piscina redonda será contornada com madeira, formando um deck ao seu redor. De acordo com as medidas dadas na ilustração citada abaixo, quantos metros quadrados de madeira serão necessários para a construção desse deck? Então, o deck é o que está aqui, ó, em cinza mais escuro. A piscina é redonda, está no meio, que tem uma área de 7 metros quadrados. Para eu descobrir a área desse deck, basta que a gente calcule a área do retângulo e retire a área da piscina. Geralmente a gente faz isso em muitas questões de área, tá? Ele pede uma área muito complicada, às vezes a gente calcula a área total e retira parte da área, fica mais fácil para fazer a conta. Então, a área desse retângulo aí vai ser 5 vezes 6, base vezes altura, que dá 30, tá? 30. Se a área dá 30 e a área do círculo vale 7, é só a gente fazer 30 menos 7, que vai dar 23. Então, a área de madeira vão ser necessários 23 metros quadrados de madeira, letra A. E assim a gente encerra essa aulinha sobre área de figuras planas para Banco Geduc.